Meu nome é João Vitor, eu curso Agronomia, terceiro período, pelo Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Eu estou aqui no terceiro período para apresentar um trabalho referente à matéria Microbiologia Agrícola, do professor Carlos Freitas, no qual ele pediu para a gente falar sobre um tema referente à matéria que foi abordada nesse módulo. A matéria que eu escolhi, um tema, aliás, que eu escolhi foi controle biológico feito por micro-organismos. No caso, então, o artigo é controle biológico mediado por Bacillus subtilis, do autor, que é dos autores Roberto Lana Filho, Henrique Monteiro Ferro e Renata Silva Canuto de Pinto. Esse artigo foi publicado na Revista Trópica, Ciências Agrárias e Biológicas no ano de 2010. Então vamos começar. O controle biológico, por si, ele favorece o meio ambiente, porque ele não agride tanto o solo, além de poder preservar os inimigos naturais que podem vir trazer enfermidades para as plantas. Então, o emprego de micro-organismos para isso, para o controle biológico, ele vem sendo amplamente estudado. É uma área ainda que não tem tanto estudo quanto o controle químico, mas a cada dia que se passa, vai acontecendo mais e mais estudos da área para poder facilitar tanto para o produtor, tanto para o meio ambiente. Então, no contexto do artigo, foi usado um procarioto contra fitopatógenos. É uma alternativa crescente, ou seja, que vem sendo utilizada cada vez mais e inteligente no manejo dessas doenças. Aí, na introdução, o artigo aborda que o controle biológico ele apresenta uma alternativa inteligente para redução ou eliminação do uso de agroquímicos, no caso os defensivos agrícolas, no controle de fitopatógenos. A diversidade desses micro-organismos, bem como suas relações antagônicas, surgem como ferramentas importantes para o controle biológico aplicado. Então, o controle biológico ele vai utilizar, na maioria das vezes, outros micro-organismos que podem tanto como defender de doença, como aumentar a produtividade da planta, que no caso é o Bacillus subtilis, no decorrer desse artigo a gente vai ver que ele pode sim fazer isso. Apesar de ser pouco estudado ainda, esse tema precisar mais de conteúdo, de estudo para isso, já tem sido sim uma alternativa mais viável tanto para o produtor como para a terra. Particularmente para bactérias, que é no caso do Bacillus, muitos trabalhos vêm sendo realizados para elucidar as interações entre antagonista patógeno e o hospedeiro, com o objetivo de estreitar o entendimento entre a ecologia e os mecanismos de ação que permeiam essas interações. Aqui na revisão da literatura, a gente tem a ecologia do Bacillus subtilis. Então, onde que ele está, onde ele pode ser encontrado, qual é o meio de reprodução dele, como ele se desenvolve e também como ele é aplicado na planta, como ele funciona na planta. É isso que a revisão de literatura vai nos trazer. Então, no contexto ecológico, o Bacillus ele pode ser encontrado no solo. Apesar de ter uma complexa comunidade biológica, na qual organismos procariotos e eucariotos constituem, faltou um C aqui, a maioria um número de diversidade. Então tem muitos deles, muitos que podem agredir, mas também muitos também que podem favorecer a planta, que é o caso
do Bacillus subtilis. Então, de forma geral, condições desfavoráveis, exemplo de variações drásticas dos parâmetros físico-químicos, então essas variações elas podem ser a temperatura, pode ser a osmolaridade, pode ser a disponibilidade de fonte de carbono, essas coisas, né? Elas condicionam a célula bacteriana a entrar em estádio de letargia. Estádio de letargia é crescimento lento. A pessoa está com metabolismo devagar, se a gente for olhar, comparar com pessoa e a planta, a bactéria e a planta, a pessoa é como se ela estivesse com depressão, ela estivesse lenta, sabe? E de crescimento lento, como o slide sugere, ou de fase estacionária. Então, nesse caso, as células elas ensaiam respostas adaptativas que vão desde o desenvolvimento da motilidade, né, ou competência para a transformação do DNA, vai até a produção de antibiótico ou de enzima degradativa extracelular. E eu esqueci de falar sobre, e agora eu não consigo voltar, mas então essa bactéria, né, ela se mostra muito excelente agente de biocontrole. Então ela é encontrada como PRGPE, que a gente vai ver mais sobre isso nos próximos slides, que é a Rizobactéria promotora de crescimento em plantas. Então, uma relação simbiótica. Beleza. Aqui, como eu havia citado, deixa eu ver se eu consigo dar zoom na imagem. Não consigo, mas acredito que vai dar para ver. Aqui está, então, um ciclo do endósporo, né, da bactéria. Tratando-se de escassez de nutrientes, as células dispõem de informações sensoriais que as direcionam para a formação do endósporo, que ocasiona a paralisação do ciclo de crescimento e divisão celular. O endósporo, então, é extremamente resistente a agressões exógenas, que vêm de fora, podendo permanecer intacto por milhares de anos, bilhões de anos, sendo, então, portanto, muito importante para a sobrevivência da população dessa bactéria. Essa resistência, aqui mais ou menos na fase 8, que eu vou explicar agora, favorece, né, a sobrevivência dessa população de bacilos subtilis, quando elas estão expostas a condições ambientais desfavoráveis, que pode ser também aquelas que eu citei anteriormente, falta de carbono, temperatura, osmolaridade, enfim. Então aqui nessa figura, aqui primeiramente a gente tem a célula em condições normais. Aqui no 2, ela começa a condensar e a gente começa a ter a formação, o DNA aqui sendo alinhado. Aqui a gente já tem a invaginação celular e o começo da divisão do DNA. No 4, no estágio 4, a gente tem a separação do DNA em dois componentes de formação e formação do pré-endósporo. O pré-endósporo é isso aqui, tá? Então, no 5, a gente tem o crescimento da porção maior da célula, aqui no caso, que engloba o pré-endósporo, ou seja, o que vai ser tornado, né? A gente se pergunta. E aqui no procedimento 6, na fase 6, a gente já tem o envolvimento total do pré-endósporo em duas camadas de membrana e o DNA começa a degradar, como vocês podem ver. Infelizmente eu não consigo dar zoom aqui, mas tem vários pontinhos aqui, ó, do DNA degradando. E na fase 7, na sétima fase do ciclo, né, da formação do endósporo, a gente tem a formação externa de revestimento proteico e a maturação do endósporo. Ou seja, aqui na fase 7, quando deixa o DNA começa a se desfragmentar, a degradar, a gente começa a ter a formação desse revestimento proteico aqui,
para proteger o endósporo. Na fase 8, a gente tem uma formação de camada adicional. É essa camada que estava sendo formada na 7. Essa é uma camada adicional. A gente chama ela de exospórica, camada exospórica. Na fase 9 do ciclo, a gente tem o endósporo maduro, resistente a condições ambientais. É que a gente pôde ler aqui em cima. Cadê? É extremamente resistente a agressões exógenas, podendo permanecer intacto. Então aqui ele começa a ficar forte, né? Ele começa a ficar mais resistente a condições adversas que podem acontecer no meio ambiente. Então aqui na fase 10, no final do ciclo já, a gente começa a ter a destruição da célula bacteriana por enzimas líticas e liberação do esporo. Essas enzimas líticas, elas, falando uma linguagem mais popular, elas destroem as paredes da célula. Elas facilitam a destruição da parede lisa da célula. Por isso que na fase 10 a gente tem essa destruição da célula, porque ela já está formada, então ela precisa sair da célula. E aqui na fase 11, a gente tem finalmente o endósporo maduro, ou seja, ele está pronto, né, para poder ser utilizado pelas plantas e pelo solo, e enfim. Então, esse é o ciclo de formação do Bacillus subtilis. Agora a gente vai entender como ele funciona como agente de biocontrole. Por que que esse biocontrole, esse agente de biocontrole, esse biofungicida, a gente pode se dizer assim, ele ainda é um tema que carece de maiores estudos. O efeito in situ, pela exposição de células vivas, pode ocasionar a programação do crescimento ou o biocontrole. Ou seja, ou ela pode fazer o controle de doença ou ela pode promover o crescimento da planta, aumentar o crescimento, né? Ela pode não aumentar, mas sim ocasionar, impulsionar o crescimento da planta. O último, que é o biocontrole, ele pode ser de natureza direta ou indireta. Mas como assim? Então, o antagonismo direto exercido contra fitopatógenos, ele tem envolvimento dos conhecidos mecanismos de antibiose, como a síntese de substâncias antimicrobianas, a competição por espaço e nutrientes, e a síntese de compostos voláteis. Então, competição por espaço e nutrientes. Trazendo para uma linguagem mais fácil para nós, a gente pode dizer que elas competem com os outros micro-organismos e acabam ganhando essa luta. O mecanismo indireto ele é exercido pelo fenômeno de resistência sistêmica induzida, que é esse ICR aqui ó, na figura 2, em face às putativas vantagens proporcionadas pelo uso de bacilos subtilis em plantas. Alguns bioformulados levam em sua rotulagem a característica de amplo espectro contra fitopatógenos, além do efeito adicional promotor de crescimento. Então, o que esse diagrama aqui está dizendo? Aqui é um diagrama esquemático do fenômeno de resistência sistêmica induzida, o ISR, né? Ocasionada, no caso, pelo Bacillus subtilis. O que acontece? O que acontece? Ao entrar em contato com o tecido, o bacillus ele vai mandar um sinal bioquímico para a célula da planta, que vai ocasionar na ativação da gene de resistência, né? E aí eles vão estimular a concentração de ácido jasmônico e etileno, vai aumentar essa concentração. Então, em seguida,
vai ter a transição de genes de defesa responsável pela expressão de proteínas relacionadas à patogênese. O fenômeno de resistência sistêmica induzida ela é, né, a resistência natural de plantas que tem a habilidade de prevenir ou retardar o estabelecimento de micro-organismos que podem ser prejudiciais às plantas, nos tecidos dela, num processo altamente dinâmico, coordenado e dependente da existência de mecanismos constitutivos ou pós-formados, que no caso é a inoculação da bactéria no tecido das plantas. Então, dos tecidos bioquímicos pós-formados, dois podem ser apresentados no amplo espectro de ação: a resistência sistêmica adquirida e a resistência sistêmica induzida. A resistência aqui nessa representação esquemática, a gente pode ver as rotas de sinalização. E essa rota de sinalização é feita por essa proteína aqui, ó, a NPR1. Então, o que acontece? Aqui, na resistência sistêmica adquirida, o patógeno ele atua desencadeando biossíntese do ácido salícico, que vai promover a resistência, no caso, sistêmica adquirida. Aqui, quando é inoculado no tecido o Bacillus subtilis, a bactéria ela inicia a biossíntese de ácido jasmônico e etileno, né? Não é ácido etileno, é etileno apenas, que vai promover a resistência sistêmica induzida, ISR, que é o que a bactéria faz, e aqui é o que acontece no organismo da planta. Esse foi o estudo feito. A síntese de metabólicos. Bactérias antagônicas, né, como é o caso da Bacillus subtilis, de modo geral, ela age significativamente por antibiose. Então, por parasitismo, por competição, esse é o jeito que ela age na planta. Como foi citado anteriormente, que elas competem por espaço e nutrientes. Então, micro-organismos que agem por antibiose geralmente têm amplo espectro de ação, de forma que, na inibição dos fungos, a produção de substância tóxica é mais efetiva de qualquer outro mecanismo de ação envolvido. Aqui a gente tem sobre a promoção de crescimentos em plantas. A promoção ela é ocasionada por essa bactéria, ela é consequentemente o aumento da fixação de nitrogênio, solubilização de nutrientes e síntese de fito-hormônios e melhoria das condições de solo. Então, adicionalmente, essa associação ela é benéfica porque ela proporciona o aumento fisiológico de metabólitos que desencadeiam a acessibilidade do sistema radicular às condições externas. Aí, isso vai facilitar a absorção de nutrientes. Então, quanto mais for o aumento fisiológico de metabólicos que desencadeiam a sensibilidade do sistema radicular, mais fácil, né, vai ser para a planta absorver nutrientes do solo. E a promoção do crescimento, ela pode levar a semente à rápida germinação. Então, além de estimular a crescer, ela vai fazer isso ao pé da letra, né? Ela vai fazer germinar rápido. Isso foi um estudo feito por esse pessoal aqui, a tratar semente de feijão gandu com a formulação da base de Bacillus subtilis AF1, em estufa, no caso, né, suplementada com quitina. Assim, verificaram que houve um aumento de emergência e peso seco das mudas de 29% a 33%. Aqui está um dos produtos comerciais, né, a base do micro-organismo. Você pode ver que tem várias bases, ó. E aqui
a nível de curiosidade, o artigo traz os produtos que tem que são, né, por base desse micro-organismo. Então, o que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir que os estudos, sim, eles são importantes e eles estão acontecendo, porque eles estão agindo como biocontrole e como promotor de crescimento. Então, se a planta tiver com problema de crescimento, a gente pode usar essa bactéria. Se tiver com problema de fitopatógeno, a gente também pode usar essa doença. Por isso, essa bactéria. Por isso, eles estão sendo cada vez mais testados, né? A capacidade de ocupar eficientemente nichos distintos e apresentar uma notória versatilidade fisiológica o faz a bactéria ímpar para estudos futuros. Está dizendo aqui que ela pode se adaptar em diferentes locais, né? E atualmente, bioprodutos à base de bacilos subtilis, eles se mostram efetivos na redução de enfermidades no campo, além de serem menos agressivos no meio ambiente. O que no fundo, né, a intuição, no caso, o que quer o controle biológico. Ele quer ser menos agressivo ao meio ambiente, mas ao mesmo tempo quer ser efetivo no controle de enfermidades ao meio ambiente. Assim, pautando na principal tendência mundial que visa estudos com micro-organismos no controle de doenças, almejando a redução drástica de produtos químicos que causam distúrbios ambientais importantes. Distúrbios pode ser alteração ali na ecologia do local, né? Pode destruir, acabar com família de inimigos naturais, e enfim. Então, esse é o artigo que eu apresentei. Eu agradeço pela atenção de todo mundo aqui e é isso. Até mais.